trouxe um dado novo dessa entrevista que o presidente Lula jogou aí no ventilador. Vamos ouvir. São Paulo, e temos condições de ganhar as eleições de São Paulo. Eu ainda não conversei com a Haddad, ainda não conversei com o Alckmin, mas eles sabem que eles têm um papel para cumprir em São Paulo. E a Simone? Eles sabem. A Simone tem um papel para cumprir, que eu também não conversei com ela. Sabe? Minas Gerais, eu posso dizer para você agora, se eu conheço a Alma Mineira, nós vamos ganhar as eleições de Minas Gerais outra vez. A campanha, Chalders. O presidente Lula não cravou que o Geraldo Alckmin será o seu vice neste ano, nesse próximo mandato, né? Tem muita especulação sobre muita gente que quer ser vice do Lula, né? A gente se fala aí no Renan Filho, que é o ministro dos Transportes, no Helder, que é o governador lá do Pará. Cada hora surge um nome novo, no próprio Fernando Haddad, que seria um potencial vice do Lula, e aí num próximo mandato, depois do Lula, se ele for reeleito, o Haddad já estaria numa posição para se candidatar à presidência da República, no próprio Rui Costa e também no Gilberto Kassab, que colocou no bolso aí 3 candidatos à presidência da República, 3 eventuais candidatos à presidência da República, que é o Ratinho Júnior, o Eduardo Leite e o Ronaldo Caiado. Então é muito curioso que o presidente Lula dê essa declaração neste momento em que o Kassab fez essa jogada de checkmate e colocou 3 nomes que podem ser presidenciáveis, né, no seu partido. Então, como todo mundo sabe que o sonho do Kassab é ser vice, ou do governo de São Paulo, ou da presidência da República, o negócio é ser vice, o presidente Lula, neste momento, dizer que o Alckmin pode vir a ser candidato ao governo de São Paulo, não cravando que ele será seu candidato a vice, isso tem uma sinalização política ali, para esse ano eleitoral, bastante importante. Ontem eu até falei no Panorama que essa chapa estava fechada, estava cristalizada, Lula e Alckmin, mas foi desmentida aí menos de 24 horas depois, a política é assim, pelo presidente Lula, que deixou a questão totalmente em aberto com relação ao Alckmin, com relação ao Haddad. O que ele está dizendo? Nós temos nomes para enfrentar o Tarcísio de Freitas lá em São Paulo. Ou Tarcísio de Freitas, não sai dessa cadeira, não vem disputar a presidência, porque se você vier, eu vou tacar o Alckmin aí e a direita vai perder as eleições para o governo de São Paulo, que é, claro, o maior estado do país. E então tem uma importância enorme você ter ali o governo de São Paulo. Então o presidente Lula, que é uma raposa política, é inegável a visão de política que o presidente Lula tem, mandou um recadaço aí para todo mundo. Deve estar todo mundo assim tentando analisar um pouco esse cenário, se ele está mandando um recado. Inclusive, outra coisa, ele cita o Tarcísio, ele cita o Romeu Zema, que é o governador de Minas Gerais, que é um dos maiores antagonistas aí do Lula, e ele ignora o Flávio Bolsonaro, né, que é o candidato do Jair Bolsonaro, candidato da direita, nas eleições presidenciais. Os 2 nomes que estão postos hoje é o Lula, é o Flávio Bolsonaro e é o Renan, que eu nunca lembro o nome do partido, porque é novo, Renan Santos, do partido Missão. São os únicos nomes que realmente já estão colocados. O Lula ignora o Flávio, porque todo mundo já sabe que para o Palácio do Planalto, se o Flávio Bolsonaro for o candidato, é o melhor dos mundos, porque eles acham que ali vai ser uma guerra de rejeição. E o Lula deixou isso claro também na entrevista dele, quando ele diz que o brasileiro vai escolher se ele quer manter a democracia. Então o presidente Lula também ali já dá o mote da campanha, vai ser uma campanha do medo, Chalders, vai trabalhar ali na emoção. Olha, se votar no outro lado, vocês vão trazer de volta, né, crises institucionais no país e podem jogar o país por uma ditadura, como a gente viu quase acontecer ali no governo Bolsonaro, com tudo que se viu né, nesse país. Então, o Lula vai jogar isso na campanha, até mais vai falar da questão da soberania, da questão pertinentes ao país, né, das terras raras, esses temas todos, mas o mote da campanha foi revelado aí, que vai ser essa questão da defesa da democracia, que eles têm pesquisas, né, Chalders, eles sabem fazer isso muito bem, deve ser um dos pontos ali que faz com que um grupo do eleitorado, curioso que o presidente falou isso, eu comentei aqui no programa ontem também, que quem vai definir a eleição, Chalders, sabe quem é? Aquela turma que não gosta de política, não acompanha política e nem lembra que este ano terá eleições. Vai lembrar ali na retinha final. Então, porque você tem, o Lula até falou, quem é Lula, quem é Bolsonaro, é que nem time, ele falou quem é Vasco, quem é Corinthians, mas tem um grupinho que não é nada, que não gosta de futebol,
e que vai chegar um momento que vai falar, pô, deixa eu parar para acompanhar isso aqui e vou ver em quem eu vou votar. É exatamente o número de votos que vai definir se é um lado ou se é o outro. Aí que é o risco, né? Assim, é o risco de uma surpresa, né, Andresa? É, assim, notável que o presidente Lula tenha realmente reaberto a discussão em relação ao vice dele, porque, como você falou até outro dia, era certeza quase o Alckmin. Assim, todas as pessoas que a gente conversa aqui em Brasília até então estavam dando de barato que ia ser o Alckmin mesmo, o pessoal do PSB, o pessoal do próprio PT, assim, ninguém tem muita dúvida, né, ou tinha muita dúvida. Agora, nessa entrevista, isso realmente é uma novidade, para mim talvez a principal novidade dessa conversa é que, de fato, essa possibilidade foi reaberta pelo presidente Lula, Andresa. E sobre o tema da eleição, eu acho curioso que o presidente Lula e o pessoal do PT esteja enfatizando questão de política externa. Claramente é uma área que o governo foi bem, né? Conseguiu colher vitórias aí, conseguiu derrotar de uma forma humilhante o Eduardo Bolsonaro, né? Ao reverter as sanções contra o Alexandre de Moraes, ao reverter grande parte do tarifaço também ao longo do ano passado. Então foi uma área onde o governo saiu realmente bem, conseguiu colher vitórias, né, contra a oposição. A ponto do Lula se colocar em pé de igualdade com o Trump na entrevista, exato, né, discutindo ali de igual para igual, olho no olho. Exato, né? Falando sobre Palestina e tudo mais. Eu acho, Andresa, que esse tema não vai alcançar o grande público, não. Eu tenho a sensação de que esse tema não é um tema popular no Brasil. Eu acho que a maioria dos brasileiros não presta atenção nesse assunto. Eu acho que a maioria dos brasileiros está prestando atenção em segurança pública. Que não foi abordado, né? Que não foi abordado de forma nenhuma, né? Falaram de feminicídio, Falaram de feminicídio, essa iniciativa que o presidente Lula lançou do combate ao feminicídio. É curioso, a gente fez uma reportagem na coluna, convido todo mundo a ler, sobre a versão anterior desse plano. Agora saiu o mais recente é o Pacto contra o Feminicídio, e no começo do governo teve o plano contra o feminicídio, ou vice-versa, um dos dois. O pessoal do Senado fez, a pedido da senadora Mara Gabrilli, um levantamento sobre a execução desse plano anterior contra o feminicídio aí que o governo tinha feito. Descobriram que quase nada foi executado, ou seja, tinha um dinheiro lá, tinha alguns bilhões de reais para isso, quase nada foi usado, né? Quase nada foi executado pelos ministérios. E aí, bom, fizemos um, não deu certo, vamos lançar de novo um outro. O importante é ter um evento no Palácio do Planalto, bater foto, né, com a primeira-dama, Rosângela da Silva Janja, e vamos esquecer aí a versão anterior, que não foi a lugar nenhum desse plano, Andresa. É algo que também não foi questionado, né? Com relação a isso, o presidente Lula passou, né, como alguém que está tentando fazer alguma coisa. Inclusive, ele deu uma escorregada ali quando ele fala do instinto, né, da natureza. Não vou ter a frase aqui agora, mas ele fala alguma coisa nesse sentido da natureza violenta dos homens e tal, uma coisa assim. E que isso precisa ser discutido. Realmente, esse é um ponto importante, que todos os homens públicos, o presidente Lula chama essa discussão, né, nas igrejas, né, os ministros, quem puder falar sobre isso, né, de que a gente está vivendo realmente uma situação muito trágica, porque esses dados têm vindo a público agora também, né, Chalders, e cada vez mais se expõe esse tipo de violência, né, contra a mulher, o feminicídio. Então, que era importante o país discutir isso para que a gente possa sair, né, desse ranking aí extremamente lamentável. O presidente Lula, ele também fala ali uma coisa interessante, Chalders. Ele sempre fala da eleição dele como alguém que vai ganhar a eleição. Tanto ele quanto os seus aliados. Então, o presidente Lula repete isso várias vezes, é um discurso, né, de quem está certo, de que vai ganhar, e o eleitor brasileiro tem muito nisso. Não vou votar no Chalders porque eu acho que ele vai perder. Então, vou votar na Andresa, não gosto muito dela, mas acho que ela vai... Não quero perder o meu voto. É um discurso inacreditável, entender, né? Que, né, vamos ver se a gente consegue, esse ano, ajudar que todo mundo pense diferente. Você tem que votar na melhor proposta, né? Quem você acha que vai ser o melhor candidato, exatamente. Não deixa para escolher na fila, pelo amor de Deus, porque depois não dá para reclamar. Mas o presidente Lula sempre fala isso, de forma positiva e muito segura, de que ele vai ganhar a eleição e de que os seus candidatos também vão ganhar a eleição. E aí, ele também faz uma outra bagunça, Chalders. Ele desautorizou o presidente do PT, que é o Edinho Silva, e também o Carlos Lupe, que é o seu ex-ministro, a
nas eleições de Minas Gerais, que é um estado extremamente importante, né, um dos maiores colégios eleitorais do país, quando ele diz que o Rodrigo Pacheco, ele ainda espera que o senador Rodrigo Pacheco seja candidato ao governo de Minas Gerais. Só que o presidente do seu partido já anunciou apoio ao atual prefeito de Belo Horizonte, que é o Alexandre Calil. Isso. Já anunciou o apoio a ele. Então, quando o presidente Lula diz, olha, o Pacheco, a gente quer você, estamos esperando você decidir, ele está desautorizando, né, tanto o presidente do PT, o Edinho, quanto o presidente do PDT, que é o Carlos Lupe. Então isso também vai dar uma bagunça, eu imagino que o pessoal lá de Minas Gerais... não vai dar bagunça não, Andresa, porque o PT é o seguinte, o PT é um partido que tinha o que eles chamavam de democracia interna, né, que era assim, instâncias, você tinha processos, você tinha votações e tudo mais. De alguns anos para cá, o PT se tornou uma autocracia do Lula. Então é o seguinte, se o Lula disser que vai ser o Pacheco, vai ser o Pacheco, acabou. O Edinho Silva vai ter que botar o rabo entre as pernas e ir embora. O pessoal do PT de Minas vai ter que obedecer, vai ter que abaixar a cabeça. É assim que acontece, não vai ter confusão nenhuma. Eu acho que vai ser... O Lula vai mandar e o pessoal vai obedecer, é assim que funciona. Nesse ponto você tem razão. Ali a gente tem o lulismo, né? E não o petismo. Mas a confusão que eu disse é que vamos ver como é que vão se virar ali para resolver, né, a questão. O Rodrigo Pacheco já disse que não quer ser candidato, ele quer ser ministro do Supremo Tribunal Federal. E, na verdade, o Lula é muito esperto, porque quando ele diz isso, ele fala, não quero te pôr como ministro, né, porque teria um acordo, né? Se o Lula for eleito, reeleito, então ele indicaria o Pacheco para essa próxima vaga que ele vai ter, caso ele seja reeleito. São 3 vagas, está saindo o Gilmar Mendes, está saindo a Carmen Lúcia e está saindo o Luiz Fux, todos no ano que vem. Então, caramba, se o Lula for reeleito, ele vai ter vaga e teria que colocar ali o Pacheco num acordão que foi feito com o Davi Alcolumbre. Então, ele está querendo tirar se ele não botar o Pacheco em nenhuma, é muito desprestígio. Ele quer botar o Pacheco no governo de Minas, só falta combinar com o eleitor, né? Porque também essa eleição virou isso. Não, eu vou ser candidato porque o Lula quer, não é porque eu quero contribuir para o meu país ou porque eu acho que, né, vai ser importante entrar nessa disputa para fazer o debate político, só porque o presidente Lula que está querendo.